Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Vai Mais Cast. Já deixa teu like, já deixa teu comentário e já compartilha esse vídeo para agradecer todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Pessoal, hoje nós temos um grande convidado de honra aqui no nosso estúdio. Façam muito barulho para o nosso senhor prefeito Diogo Siqueira! Senhor prefeito, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber aqui. E como eu te disse lá em Romanos 13 na Bíblia diz que toda autoridade foi concebida por Deus e deve ser honrada. E eu vim aqui para te honrar hoje também por tudo que tem feito, por tudo que vem fazendo. Espero que continue. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado a toda a equipe aqui que tá tendo essa dedicação toda aí, trabalhando aí. E já falando, né, Fernando, sabe que aqui a gente falava antes, a gente é fã lá em casa, a gente tá sempre conversando também junto. A Martina, que legal. Martina é a fã número 1 do Vai Mais, então eu tô muito feliz de estar aqui também. Abraço pra você, Martina. Ó, a gente tem que mandar um hambúrguer pra Martina lá, porque já tem bastante pedido na loja, né? Pessoal, hoje a gente vai abordar um assunto, até comentei com o Diogo aqui, um assunto um pouco delicado, mas que muita gente gostaria de entender, inclusive eu, de ouvir. A gente passou por um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, ainda está passando, né? Ainda tem muita coisa, tu comentou para nós nos bastidores que tem muita coisa a ser feita ainda. E a gente vai começar com uma dúvida bem básica, que foram um período muito longo de chuva, né? E como é que as informações foram chegando até você? Qual foi o primeiro passo a ser tomado? Como é que chegou assim? Por exemplo, tá tendo deslizamento na linha tal, tá tendo enchente em tal lugar. Como é que isso chega até você? E qual é o plano de ação, né? Quando você recebe uma notícia dessa? Começa por onde? Fernando, sabe que a gente tinha previsão da chuva, né? A gente já sabia que tava chovendo, que ia chover bastante. E a primeira preocupação que a gente tinha era a questão de enchente lá no Rio das Antas. Era pegar o pessoal da linha Alcântara, da Imaculada Conceição, chegar até os Colucci, tentar conseguir resolver o pessoal lá de baixo, lá em Tuiuti, no Passo Velho. Era tentar acessar esse pessoal. Essa era a preocupação que a gente tinha desde o início. E alguns dias antes a gente já estava se organizando. Então a gente já chegou, uma noite antes a gente já tinha retirado praticamente tudo de todas as casas, a gente tinha já se antecipado. E feito aquele protocolo natural, a gente acessou os bombeiros, o exército, a brigada, a gente já tinha feito com a Defesa Civil nossa também já uma organização prévia do que a gente ia fazer, já um dia antes pelo menos do dia primeiro. É muita gente envolvida, cara. Nossa. Era muita gente. E estava bem organizado. Aquilo que a gente já sabia. Bom, vai dar enchente, a gente vai conseguir recuperar, a gente vai conseguir resolver de uma maneira ia ser tranquila. Já existia um planejamento já antes disso. Não espera acontecer. A gente já tinha feito, na verdade. Legal. Isso, antes do dia 1º, a gente já tinha retirado todas as coisas de todas as famílias. E no dia 1º de manhã, a gente Manu tá aqui junto, o assessor de comunicação, estava junto com o secretário de
geral de governo, Márcio Passamay. A gente saiu muito cedo naquela manhã do dia 1º e a gente foi passar nos locais que já tinham algum problema. E quando a gente se deu conta, era umas 7 e pouco da manhã, estava com o secretário de obras do Carlos Quadros, a gente já estava vendo que ia piorar muito a situação. Isso cedo mesmo. A gente foi ver um desmoronamento que tinha ali perto da fábrica da Multimóveis ali, que já estava trancando a rua, e a gente já estava com maquinário pesado já para recuperar isso. E a gente foi até o bairro Vila Nova e até o Eucaliptos. E ali a gente começou a se dar conta que a coisa poderia complicar. Tava chegando ali também. Tava com muita chuva, tinha muita água descendo e a gente previu que poderia acontecer alguma coisa. E a gente já tinha feito um relato, já pedindo para as pessoas saírem dos locais de perigo, onde tinha área de risco. E às 9h20, 9h30 mais ou menos, chegou uma mensagem do nosso grupo da Defesa Civil da Prefeitura que tinha uma barreira que tinha caído na 431, lá no início de Faria Lemos. E o subprefeito alertou isso aí. E aí teve 2, 3 que se acusaram para ajudar, já para descer para ajudar. E pediram, tem que ter motosserra porque tem árvore também. Quando eu cheguei lá em Faria Lemos, eu cheguei antes das 10 horas, ali a gente já tinha uma primeira barreira. E quando a gente chegou, já tinha alguns carros parados que queriam descer. E a gente foi alertar esse pessoal que tinha a fiação, a energia, a rede elétrica estava energizada ainda, apesar dessa primeira barreira. A gente foi avisar todo mundo para que saísse daquele local, que poderia cair aquela rede. E naquele momento que a gente estava avisando esses carros, as pessoas que estavam dentro dos carros, a gente viu uma grande barreira caindo. E naquele momento que a gente começou realmente a se dar conta que era algo fora do normal que estava acontecendo. E quando a gente foi descer para ver essa barreira, passou uma turma por cima dessa primeira barreira. A pé? A pé. E já dizendo, tem carros lá embaixo. Tem carros que estão embaixo dessa barreira. Caraca. E naquele primeiro momento ninguém pensou. Foi todo mundo subiu essa barreira para tentar ajudar esse pessoal que estava lá embaixo. Só que nesse caminho que a gente fez, e foi no local que realmente teve mortes, que aconteceu mortes mesmo, nesse movimento que a gente fez, isso passou umas 2 horas, eu acredito, e outras barreiras foram caindo. E a gente viu, eu vi pessoalmente, mais uma barreira perto de mim caindo também. E aí a gente se deu conta que era algo realmente fora do normal, era algo realmente que nunca a gente tinha visto. E eu acho que esse foi o primeiro ponto que a gente se deu conta, que a gente tinha que agir muito rápido, que não podia esperar. E se aquilo estava acontecendo lá com a gente, lá em Faria Lemos, lá na 431, provavelmente poderia estar ocorrendo em outros locais. E eu acho que naquele primeiro momento a gente começou já a agilizar bastante a situação para tentar descobrir o que estava acontecendo com tudo. Só para fazer um parênteses, começou tudo por onde? Por essa região de... Foi em Faria Lemos, logo depois do salão comunitário. Isso que eu coloco 200 metros abaixo do salão comunitário, que foi a primeira barreira que a gente viu, e a gente já viu várias barreiras caindo nesse ponto, né? Então foi uma sequência ali que a gente teve. E aí a gente começou a ter relatos de tudo que é lugar que estava caindo. E aí já no primeiro dia que a gente fez a base lá em Faria Lemos. Primeiro dia já? Primeiro dia, já direto, a gente tocou direto lá. E aí a gente já tinha os bombeiros juntos, a gente já tinha o exército, a gente já tinha brigado, porque a gente já tinha conversado um dia antes. Então foi rápido pra gente estabelecer aquela base. E aí já, também no dia 1º, a gente já tinha também já o contato já de várias pessoas, vários voluntários. E já no segundo dia já estava todo mundo trabalhando junto, né? Não tinha aquele negócio de, vamos ficar esperando quem é que vai fazer. Não tem, a gente tinha que realmente trabalhar todo mundo em conjunto, ter uma organização geral para controlar tudo. Mas foi já no primeiro dia, a gente já sabia que ia ter que ter voluntário, ia ter que ter jipe, quadriciclo, os agricultores iam ter que se ajudar também, todo mundo se ajudou. Teve muito civil envolvido, né? Nossa. Qual foi a importância deles em meio a toda essa situação aí? O nível de importância? A gente não ia conseguir resolver o problema sem os civis. Isso tem que ficar claro. A gente jamais ia passar por essa calamidade sem a ajuda dos voluntários. E isso não é a gente tirar a importância das forças de segurança, não é tirar a importância da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Uma calamidade, você precisa estar todo mundo junto. É como se fosse uma guerra, uma calamidade. Não adianta contar só com o exército numa guerra. Você tem que ter todo um bastidor trabalhando. Tem que ter uma organização da população para trabalhar para a guerra. E a mesma coisa uma calamidade. A gente está vivendo uma calamidade. Então, se não tivesse os moradores,
as pessoas, os agricultores da região ajudando, se não tivesse os voluntários com jipes, com moto, com quadriciclo, o pessoal a pé andando com facão no meio da estrada. Eu vi que até maca com um pedaço de tronco e corda fizeram, cara. Tudo. A gente passava Que loucura. A gente colocava nas barreiras, você colocava corda para conseguir puxar o pessoal. Por causa da lama, né? Era muita lama, isso era lama. Eu vi a perna da galera, tipo, submersa sobre o barro e a força e o cansaço. Tinha locais surreal, que não tinha como passar. Teve uma das missões que era para chegar até Jaboticaba. Tinha que chegar até Jaboticaba. Era um caminho muito difícil, tinha muita barreira. Foram 45 pessoas. Chegaram 2 pessoas. Então, cada uma das localidades que sim, ia muita gente. Porque a gente não sabia o que ia encontrar. E não sabia quantos que iam desistir também. E não é uma desistência porque o pessoal cansou. Não, é porque não tinha mais condições mesmo. Imagino. Era muito complicado. E lógico, agora a gente passa um mês, pelo menos, a gente não... É difícil a gente falar o que aconteceu. E se cada pessoa, cada voluntário que esteve lá, cada bombeiro, cada brigadiano, cada soldado do exército, cada recruta do exército, na verdade, com 18 anos estava lá trabalhando também, se a gente contar com cada pessoa, cada um vai ter uma história diferente. Cada um vai contar uma dificuldade que viveu. Eu posso contar dezenas de dificuldades que eu vivi ali dentro. Eu posso contar várias situações de heroísmo que eu vi, assim, de pessoas que eu não conheço, não conhecia, e que os caras se arriscaram a própria vida para salvar pessoas que não conheciam. Então, a gente vai ser eternamente grato por essas pessoas, porque foi impressionante mesmo. O que foi mais difícil em relação aos resgates que teve? Foi falta de recurso? Foi o acesso? Tu tem assim, alguma coisa que foi muito difícil? Falando em parte de resgates, as pessoas que estavam, por exemplo, isoladas, que não tinha estrada? Eu acho que foram os 3 primeiros dias, Fernando. Foram quando a gente não sabia o que ia acontecer. Porque a gente tinha uma determinada informação e muita coisa aconteceu rápido ali. A gente não parava de chover, eram tormentas todo dia, chovendo muito, para todo mundo lembrar, obviamente, mas todo dia chovia muito. A gente tinha pessoas que estavam isoladas, que não tinham como sair das suas casas, das suas propriedades. A gente tinha que salvar algumas pessoas. A gente sabia que tinham pessoas que estavam morrendo. Uhum. A gente tinha essa informação que tinham pessoas que estavam realmente morrendo. E não é expressão, realmente estava acontecendo isso. E ao mesmo tempo a gente tinha a informação que a barragem 14 de julho ia estourar. Então você imagina o seguinte, a gente estava embaixo da água, a gente estava com uma enchente, a gente estava tendo centenas de desmoronamentos. A gente tinha uma informação que ia chegar um Black Hawk do exército, e isso estava confirmado. O que seria esse Black Hawk? É um helicóptero de guerra que teria condições de voar... Sobre condições climáticas que estavam naquele dia. Sob chuva, sob neblina, de noite ia conseguir voar. E a gente tinha que escolher o que a gente ia fazer primeiro. E a primeira missão que a gente ia ter que fazer com o helicóptero era salvar as pessoas que estavam na Imaculada Conceição. Porque na Imaculada Conceição, se tivesse o rompimento da barragem, como de fato aconteceu, a água iria subir 6 metros acima do que já tinha. Então a gente tinha que salvar de qualquer jeito aquelas pessoas. E essa era a primeira missão. Depois a gente ia chegar nas pessoas machucadas, mas primeiro a gente tinha que buscar essas pessoas. E como não chegou o helicóptero, a gente tinha que chegar a essas pessoas de qualquer jeito. E aí que realmente foi algo muito importante, que aí entra mais uma vez o voluntariado, e isso eu tomei essa decisão, porque chegam dois jipeiros ali que a gente tinha, e falaram, Diogo, dá para chegar via Caravaggio de Monte Belo, é o jeito mais fácil, a gente conhece, a gente foi lá ver, faltam só 600 metros para chegar mais ou menos até Alcântara, e da Alcântara a gente vai conseguir acessar o pessoal, a gente vai dar um jeito de chegar lá. Galera que faz trilha conhecia todo o caminho praticamente. Conheciam e tinham ido lá já. Já tinham ido. E pela experiência deles, eles falaram, dá 600 metros, vai ser muito difícil esses 600 metros, mas é muito mais fácil do que descer a 431, ou descer via Vale Aurora. Então, eu acho que naquele momento a gente abraçou essa causa junto, todo mundo, e a gente conseguiu chegar até lá. Foram 24 horas para chegar na Imaculada. Um dia inteiro? Um dia inteiro, a gente tentando de decidir fazer e conseguir chegar até a Imaculada. Foi um dia que a gente demorou para chegar. Então, olha, isso, você vai pegar uma linha reta, são 4, 5 quilômetros. Fazendo um parênteses aqui, tem alguma carência no nosso estado, não sei, no governo estadual, federal, que, por exemplo, se fosse para esperar por eles, pra gente tomar essa ação de ir resgatar essas pessoas, poderia ter acontecido algo pior?
Por que demora tanto, assim, né? Eu vi muitas notícias, não sou leigo na área, mas eu vi muita notícia que teve muita demora do Estado. Por que demora tanto? Tem que chegar em tal pessoa, tem que passar para um, passar para outro, tem que haver uma autorização? Como é que funciona isso? Tu sabe me dizer? Eu acho que faltou esse primeiro equipamento de um helicóptero potente nos primeiros dias. Isso realmente aconteceu. Isso aí não é que criticar, mas aconteceu. Acho que teve algumas situações que a gente tem que aprender com o que a gente viveu. Faltou esse equipamento mais robusto no primeiro momento, mas não faltou boa vontade do Exército. A gente tem aqui um batalhão nosso que trabalhou muito bem. A mesma coisa a Brigada, que é do Governo do Estado, e os bombeiros. Os bombeiros, eu estou com o comandante Kist, a equipe dele está 30 e poucos dias direto, sem sair, praticamente dormindo lá em Faria Lemos. Então, eu acho que não teve falta de vontade, teve muita vontade de todo mundo. Todo mundo tentou ajudar. A PRF, que é do Governo Federal também, trabalhou muito bem. Então, todo mundo se dedicou. Agora, o que falta realmente é ferramenta. Isso, acho que existe uma lacuna muito grande nisso. E uma catástrofe dessas, uma calamidade desse tamanho, desse porte, Fernando, eu acho que a gente poderia ter 1000 funcionários a mais que não ia resolver o problema. Era em todo o estado. E a gente sentiu primeiro aqui em Bento, porque o rio começou a subir na parte alta, começou a subir primeiro aqui na Serra Gaúcha. Foi praticamente ao mesmo tempo aqui em Bento Gonçalves, aqui na região da Serra, da nossa encosta, e teve no centro do estado, na região da Depressão Central. Foi praticamente o mesmo momento que começou a dar problema. E aí todas essas águas foram indo para o Vale do Taquari, foi descendo até Porto Alegre. Eles tiveram um pouco mais de tempo para se organizar. Mas nós fomos os primeiros a entenderem a dificuldade que a gente estava vivendo. E eu acho que aqui a Serra foi o primeiro local que a gente se deu conta do tamanho do problema. Então, não vejo essa situação eu acho que não é... Eu escutei esses dias o Pazinho falando, deputado, ele disse assim, pô, não é momento da gente achar cabeça para cortar. Acho que é a gente tentar aprender com o que a gente passou. E é isso que a gente tem que fazer, entender onde a gente errou, os acertos que a gente teve. Eu acho que a gente teve muito acerto aqui em Bento Gonçalves. Eu acho que entender que uma calamidade tem que estar todo mundo junto, é o primeiro ponto. E buscar tudo que é ferramenta possível. É a gente localizar o que dá pra gente fazer para um ajudar o outro. Entendi. E existe algum plano de ação futura? Por exemplo, vamos dizer que daqui 10 dias marque 200 milímetros de chuva de novo. Tem alguma estratégia, questões ali das pessoas, das regiões que teve esses desabamentos, elas vão continuar podendo morar ali, já vai ser evacuado? Como é que está sendo essa questão em relação às tragédias futuras que podem vir, né? A gente conseguiu uma força-tarefa muito bacana, que foram os geólogos e os engenheiros geotécnicos. Vi, acompanhei. Isso foi fantástico também. A gente pegou o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Vale do Rio Doce, uma multinacional. A gente estava com 56 geólogos aqui em Bento. Caraca. Era um batalhão de gente fazendo estudos. O pessoal laudando estrada, laudando desmoronamento, propriedade por propriedade. Então a gente está agora num ponto que a gente está laudando essas casas. A gente está dizendo que tem pessoas que podem voltar tranquilamente. A gente dá alguns avisos. Alguns avisos lá, que a gente coloca lá que tem alguma situação. E tem situações que a gente não vai conseguir fazer voltar. Que a gente vai avisar essa população que não tem o que fazer. E são pessoas que, obviamente, estão me cobrando também, né? Porque, vamos dizer, pô, eu morava a vida inteira ali, mas só que agora tu tá com uma rachadura de 1 metro no território em cima da casa. Então eu não vou ser ingênuo, eu não vou pecar por acreditar que não vai cair de novo. Então, pegando esses laudos, vai ter muita gente que não vai poder voltar. E isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. E não pode, mesmo querendo ficar, não vai poder. Ou vai botar a vida em risco por conta própria? É uma decisão pessoal. Pessoal, não é algo tipo assim, não, tá proibido de acessar essa área. O que a gente faz? A gente bloqueia essas localidades. A gente vai bloquear e a gente vai dizer que não pode acontecer a pessoa morar ali. Então a gente vai fazer essa força de polícia também da prefeitura. E eu não posso colocar em risco a vida dessas pessoas. E a gente tem que achar agora um meio, aí falo mais uma vez, é a situação do Estado, governo federal e município. Da gente achar uma localidade para essas pessoas. É o que a gente está fazendo, já deixando tudo pronto para quando chegar essa oportunidade. Tem aluguel social que a prefeitura paga, a gente consegue colocar em casa de familiares. Então, existem as ferramentas. Mas o que não pode acontecer é eu pecar por uma omissão. Isso eu não vou fazer. Se é para pecar, a gente vai pecar pelo excesso. Mesmo que tenham pessoas que, infelizmente, não vão gostar da decisão. Né? E já que a gente está nessa parte ali, existe já alguma estatística
de quantas pessoas, na nossa região aqui, quantas pessoas perderam a vida, perderam casas? Tem alguma estatística, algum número já concreto sobre isso? Existe. A gente perdeu, oficialmente 10 pessoas já morreram, a gente tem mais 4 pessoas que a gente está procurando, que estão desaparecidas. A gente tem mais ou menos uma centena de casas que foram destruídas ou parcialmente destruídas, que não tem mais condições de volta para essas casas. Isso a grande maioria no interior, na zona norte do município, Tuiuti e Faria Lemos. E todas essas propriedades, praticamente toda a zona norte do município, a gente ficou com comunidades inacessíveis. Então, é uma força-tarefa para recuperar essas estradas agora, da gente conseguir primeiro acessar as estradas, a troca de quase 100% das tubulações de drenagem que a gente tem. Então, vai agora ao longo aí dos meses aí para conseguir recuperar todas as situações. Tem uma previsão de quanto tempo disso? Olha, Fernando, a gente está há 30 e poucos dias aí, a gente não acessou todas as comunidades ainda. Eu acredito que mais 10 dias assim de tempo bom a gente acesse tudo. E a gente já está fazendo esse trabalho de troca de bueiros, a gente já está fazendo esse trabalho em conjunto com Unidos por Bento, de toda essa parte de abertura das estradas, de novas obras, de pontilhões, de estrutura de drenagem com galerias. Então, é um trabalho muito legal. E falo mais uma vez, é o voluntariado, né? Uhum. Esse Unidos por Bento, tem o SIC, tem a Ascom, tem a EARV, tem Sindlojas, Sindimóveis, Moverx, está todo mundo junto. Mas é muita gente voluntária individual também, que está ajudando. E isso vai fazer com que a gente consiga reconstruir o nosso município de uma maneira que no início, na primeira semana eu pensava, a gente vai demorar 2 anos para reconstruir. E hoje eu já vejo, a gente vai conseguir reconstruir em questão de semanas. É muito rápido. Vai conseguir dar a volta. A gente teve lá no IFES, né, Vivi? Que eu fui lá, ajudei também. E teve dias que chegava um monte de gente e eles, galera, não tem mais espaço pra gente. Eu digo, cara, que massa. Imagina, chegou no momento que eles tinham que mandar os voluntários que estavam chegando embora porque era muita gente trabalhando. Gente, não tem o que vocês fazer mais aqui, né? Como é que pode, né? A união é muito forte. Muito. A gente sempre postava lá na Vai Mais quando tava precisando de alguma coisa, dava 20 minutos, lembra? Chegava tudo que a gente pedia. A galera de Bento pega muito junto, cara. Achei muito legal. Eu tô há pouco tempo aqui, tô há 3 anos, mas é uma das melhores cidades que eu já morei. A única cidade que eu consegui prosperar. Nossos colaboradores também, que vieram de fora do estado, estão prosperando com a gente. É uma cidade muito próspera, cara. Muito bom de se viver. Eu sou parcial, né? Eu sou fã de Bento. E eu não conheço nenhuma cidade igual a Bento Gonçalves. Eu acho que aqui é realmente a melhor cidade do Brasil. Pode ter gente que acha que não, mas é a melhor cidade do Brasil. É Bento que bom Gonçalves. Que você pensa assim. E é por causa da população, é por causa da quantidade de emprego que a gente tem aqui, é por causa dessa facilidade. Facilidade não digo, mas quem tem boa vontade prospera em Bento Gonçalves. Quem tem vontade de trabalhar, quem acerta o tino aqui em Bento, vai prosperar. E tem uma característica muito legal de Bento. A população local que nasceu em Bento Gonçalves, ela aceita bem quem é de fora. Eu sou de fora. Aceita? A população... Nossos 2 colaboradores, desculpa, são de fora, né? Um é de qual cidade? Maranhão. Tem do... Rafa é da onde também? Do Pará. Toda a galera que veio pra cá e tá prosperando junto, cara. E é bacana que quem vem de fora acaba se adaptando ao ritmo do cidadão que nasceu aqui, que veio, que a família tem 140 anos aqui em Bento Gonçalves. Todo mundo se adapta, baixa a cabeça, trabalha, não fica olhando para o lado, não fica... Tem muita oportunidade. Coisa assim de ficar de conversinha. Aqui é trabalho mesmo. E isso que faz com que, nesse momento difícil, a gente consiga enxergar tanta gente ajudando. São pessoas que estão... no Instituto, lá fazendo a organização das doações, é a gente entregando doações, é a gente indo nas outras cidades vizinhas ajudando. A gente tem o pessoal dos voluntários que foram resgatar as pessoas. A gente tem pessoas que estão doando capa de chuva, gasolina para o pessoal. Tudo, incrível, incrível. Tudo. Comida também, hambúrguer, né? Hambúrguer, todo... Pelo amor de Deus. Que massa. Já que a gente está um pouco nessa parte falando de trabalho... falando um pouco de economia, o nosso turismo com certeza ele foi afetado, né? Totalmente. Esse primeiro mês foi muito afetado. E a longo prazo, tem alguma estratégia, alguma coisa para movimentar a questão, para quem depende do turismo? Tem algum plano de ação, alguma coisa que a gente possa fazer, que está tendo? O que a gente tem, né, Fernando? Acho que o primeiro ponto Bento, nos últimos anos tem crescido muito o setor do turismo. A gente está vendo o setor de serviços no turismo crescendo cada vez mais. São
Os hotéis estão ampliando a sua estrutura, a gente tem pousadas, tem restaurantes, cafeterias, a gente vê cada vez mais locais de turismo. E a gente depende que venham as pessoas de fora, a gente depende desse movimento. Então é lógico, quando você tinha Porto Alegre embaixo d'água, Novo Hamburgo, São Leopoldo, você tinha toda a nossa região da Serra com desmoronamentos, ninguém vai arriscar nesse momento. Então aquele momento inicial era natural que não houvesse por uma questão de medo das pessoas. Era um medo, era questão de luto, porque todo mundo sabia que a gente tinha morrido, eram pessoas que sabiam que tinham família, estavam embaixo d'água, que estavam morando em ginásio. Então não tinha clima para o pessoal festejar, a gente vivia um luto realmente. E eu acho que agora que está acontecendo, a gente já está nesse espírito de voltar a trabalhar. A gente já está nessa pegada de, pô, aconteceu, a gente lamenta, mas a gente também tem que olhar para frente. Não pode parar, né? Tem que olhar para frente, vamos trabalhar, baixar a cabeça. E agora é esse momento. E eu estou vendo uma situação muito legal agora. Esse final de semana eu fui em 3 restaurantes. Eu peguei a mulher, minha filha, a gente foi para o Vale dos Vinhedos, a gente foi almoçar, dificilmente a gente fazia isso no dia a dia. A gente dificilmente fazia num domingo almoçar junto, se não fosse uma comunidade, uma festa comunitária, alguma coisa. E a gente foi almoçar só nós mesmos. E foi muito legal, porque eu fui nesses restaurantes e via pessoas de Bento Gonçalves. Eu via o pessoal nosso de Bento dizendo assim, ó, Diogo, quando me conhece mais é Diogo direto, né? Mas quando vê que o pessoal fica meio assim, prefeito, eu vim aqui porque a gente tem que valorizar o nosso turismo. E eu, poxa, que legal isso aí, tia. Isso aí, eu também tô nessa linha. A gente tá aqui para se divertir um pouco também, para levar minha filha e minha mulher, para a gente poder ficar um pouco junto, mas também nesse pensamento. E quantas pessoas, se eu fui em 3 lugares, eu vi isso em 3 lugares, se a gente multiplicar em toda a nossa rede de turismo, aconteceu a mesma coisa. São pessoas de Bento Gonçalves que pararam em hotéis de Bento para prestigiar e movimentar esse setor. Então, eu acho que é uma população que é incrível e tenho certeza, já agora, em junho, já vai ser bom o turismo, julho vai explodir, a gente vai ter um monte de turista aí também e vai dar a volta. Claro que tem o problema do aeroporto, que hoje eu acho que é o único... É o nosso... Como é que é? É o nosso problema que a gente tem. É a vinda desse turista de outros estados, que a gente está com uma diminuição do número de voos, a gente está indo para a base aérea, a gente tem Caxias, tem Passo Fundo, mas ainda está muito menor o número em relação ao Salgado Filho em pleno funcionamento. Mas vai cumprir a sua função, acho que vai dar certo também e a gente vai conseguir ter um bom inverno aí para o turismo. Eu vi que o aeroporto vai reabrir somente em dezembro. Eles deram uma estimativa, né? Antes caiu para setembro e depois caiu para dezembro. Fazendo um parênteses dentro do teu posicionamento aqui. Por que disso? Tu sabe? Muito problema, né? Ficou muito baixo d'água. A pista tem que ser reavaliada, tudo que é sensor. Eu vi que eles têm que ver o asfalto, o próprio concreto da própria pista. Toda a parte de terminais tem que ser revista. Então não é simples, não. Mas vai acontecer. A gente vai ter aqui a Caxias do Sul, vai conseguir dar conta também. E vamos dar a volta. Amém. Senhor prefeito, deixa eu tirar uma outra dúvida também, que eu estava aqui agora matutando. Vocês estão com muitos órgãos nos interiores, com essas questões. E como é que ficou a questão da cidade? Tá sendo feitos trabalhos normalmente? Tem equipes tipo para lá e para cá? Ou tá dando um pouco mais de foco para essas regiões? Como é que tá sendo feito isso? Essa administração? Lógico que a gente acaba dando mais atenção agora para o interior, porque o problema maior foi lá. Mas a cidade não parou. O mais difícil é isso, a gente está com uma engrenagem funcionando ao mesmo tempo que a gente está com uma catástrofe na zona norte do município. Então, o que a gente teve aqui? Foi como se fosse uma grande enxurrada. A gente teve muita tubulação que acabou rompendo, e aí afunda o asfalto, afunda o calçamento, toda a população está vendo isso aí nos bairros inteiros. E é essa troca que a gente tem que fazer o mais rápido possível, né? Muita queima de lâmpada, a gente tem árvores que caem, a gente tem essas tubulações, asfalto que é buraco, vai esfarelando o asfalto em tudo que é canto. Então a gente tem que ter essa velocidade. E algumas coisas, né, Fernando, que foram problemas por conta de toda essa enchente e a calamidade que a gente teve no estado, que a gente estava com a Manu, esse dia a gente estava falando sobre isso. A gente teve... Imagina o recolhimento de resíduo sólido, lixo urbano mesmo, domiciliar. Todo dia é feita a coleta. A população não sentiu essa falta. Não. Ninguém sentiu nenhuma diferença. Mas dentro da prefeitura a gente estava com um problema gigantesco.
Porque o aterro sanitário que a gente encaminha esse lixo todo, esse resíduo, ele fica em Minas do Leão. Eu tenho que descer a Serra Gaúcha, eu tenho que chegar a Porto Alegre, pegar a direita em direção à Zona Oeste e chegar até Minas do Leão. Só que estava tudo embaixo d'água. Caraca. Só que esse problema era Bento e praticamente todos os municípios do estado. A gente tem quase 80% dos municípios que levam até esse aterro. Então não tinha para onde levar o lixo. A gente estava com montanhas de lixo no nosso aterro e a gente conseguiu fazer um emergencial até São Leopoldo. A gente levou esse lixo até uma parte mais alta lá, conseguiu levar esse negócio todo. Mas se fosse mais uma semana assim, a gente não teria o que fazer. A gente ia ter que parar o recolhimento de lixo. Mas isso conseguimos fazer passar direto, né? Tá vendo? Tem muito problema que a gente não faz nem ideia que existe. E às vezes até eu pego pessoas falando, tipo assim, por exemplo, tem buraco na rua aqui, tem uma lâmpada quebrada. Eu, pelo menos, eu não... Claro que a gente nota e tal, mas a gente sabe que vai ser consertado, a gente sabe. Mas em meio a tanto caos, as pessoas às vezes, eu sei lá, não sei se é por órgão, por política ou por quê, mas eles focam tanto num pequeno problema com tanta coisa ao redor que tá acontecendo, sabe? Eu vejo muito isso na cidade. Esses dias até eu passei por um buraco também, eu vou reclamar. Cara, olha lá, tem muita gente... Perfeito. Pô, mas a gente fica, né? Esse buraco desgraçado aqui, mas calma. Daí a gente começa a entrar num lado consciente. Não, olha tudo que tá acontecendo, né? A gente tem que ter um pouquinho dessa consciência. E como é que tu dorme, cara, com tanta pressão? Falando sério mesmo, como humano. Os primeiros dias a gente tava dormindo mal pra caramba, viu? Na verdade, a gente virou. Tu nem tava dormindo, porque eu ia dormir 1h da manhã, da Vai Mais, tava lá o teu Rios lá postando. Daí eu acordava 6h da manhã. Mentira, não acordava 6, mas tu já tinha postado o vídeo às 6 da manhã. De cara, o cara não dorme. Mas como é que eu fico psicológico, falando num lado mais humano? Eu acho que esses primeiros dias tava todo mundo... Eu não sei dizer, mas a gente tava tão focado, o foco era tão grande lá dentro, assim, de quem tava no comando mesmo. Eu falo o comandante Kist, o Arthur, o Carvalho, o Silva, o nosso pessoal, o subprefeito, o Amarildo, o pessoal que tava no dia a dia ali, que tava nos resgates mesmo, nessa parte de busca dos desaparecidos. O foco era tão grande que a gente chegava, a gente fala o seguinte, bom, quando a gente deitava um pouco, era só para deitar o corpo, porque a gente já estava pensando no que ia fazer logo depois. E não era no outro dia, era logo depois. Então, as 2 primeiras noites a gente passou lá direto, ninguém foi para casa. E o legal era isso, a gente sabia que tinha que ficar lá. E era cansativo, era extremamente cansativo. Só que a gente ia almoçar às 4 da tarde, quando alguém falava, tia, tu tem que almoçar porque tu não almoçou. Uhum. E aí os amigos falavam, comandante, tu tem que ir também, meu irmão. Tu não... cara, nem me lembrei. Porque era tanta coisa, era tanto problema ao mesmo tempo, era tanta decisão que tinha que ser tomada tão rápido ali que eu acho que a gente tocou direto mesmo. E foi assim, acho que alguns 15 dias ali que a gente foi muito intensos, muito forte, né? Muito. Mas chegou um momento que deu uma acalmada. E aí a gente começou a pensar em descansar um pouquinho também. E qual que é o próximo passo agora? Eu vi que tu chegou ali falando que depois, tem 30 dias que a gente passou lá, agora tem um outro passo. Qual que é os próximos passos a serem tomados em relação a tudo que aconteceu? Tem alguma coisa, prioridade? Alguma coisa assim, gente, isso aqui é prioridade, eu preciso resolver isso aqui agora. Não tem como estar cuidando daquilo ali, eu preciso resolver isso aqui agora. Prioridade é logística agora, Fernando. Logística? É pensar a logística da região e do estado. A gente está conseguindo resolver toda a parte interna de Bento. A gente está conseguindo resolver, na medida do possível, essa questão de buracos, que nem tu falou, está acontecendo. Isso é Bento, é todo o estado, está todo mundo com o mesmo problema. Só que a gente vai conseguir resolver. Só que eu tenho que resolver primeiro o quê? É fazer com que as pessoas cheguem nas suas propriedades, que elas consigam produzir e levar a sua mercadoria. Então esse é o primeiro ponto, a gente fazer esse acesso interno, que aí tem o Unidos por Bento, tem a prefeitura, tem o DENIT que está fazendo a parte deles lá na 470, o DAR na 431, mas é esse o primeiro trabalho. Só que a gente tem que fazer essa logística regional, que é a interligação da 470 de Bento com Veranópolis, ou então a 431 passando de Bento, Cotiporã e Veranópolis. Então, o que a gente fez? 470 é DENIT, direto, governo federal, está fazendo um monte de obra ali, tá? A 470, quem passa por ela vê o que está acontecendo, estão abrindo fora tudo, estão fazendo contenção. E agora é a gente conseguir aprovar o plano de trabalho de Cotiporã. Então a gente já tem essa promessa que vai ser feito o repasse desse recurso, a gente vai conseguir fazer essa ponte de uma maneira muito rápida mesmo, de Cotiporã para Bento, e aí a gente vai ter esse acesso para a Zona Norte, que isso é realmente fundamental.
Se a gente não tiver esse acesso para Veranópolis, para a região, a gente brinca muito, de lá do rio que a gente fala muito, mas se a gente não tiver isso, a gente vai comprometer essa região, essa micro-região do Basalto, com essa ligação com a nossa região dos vinhedos. Então, eu acho que isso é uma grande prioridade mesmo que a gente tem hoje. E é lógico, dar essa atenção para a agricultura hoje, para recuperar todo mundo e fazer todo mundo se virar também sozinho, como era antigamente, né? Mas agora tem que ter essa atenção nossa. Isso... Nossa, e a gente, como na hamburgueria lá, a gente notou muito que como é importante uma estrada. A gente ficou literalmente alguns dias sem nada de mercadoria. A gente tinha que pegar de outro, usar insumos que nem eram nossos, de marcas diferentes, perder um pouquinho a qualidade do produto que a gente tinha, né? Mas como é importante uma simples estrada. É complicado. A gente pega o estado inteiro. A gente não conseguia chegar em Porto Alegre nos primeiros dias. A gente não conseguia acessar a capital do estado. Qual rodovia que liga até Porto Alegre que estava bloqueada? Não, tu pega hoje a concessão. A gente tem a CSG ali que estava totalmente bloqueado. Descendo Carlos Barbosa até São Videlino, tinha caído uma grande barreira. Sim. Então, e mais, tu chegar em Porto Alegre estava alagado. Então, não tinha acesso. E aí você pega as empresas de Porto Alegre que não estavam trabalhando, porque estavam embaixo d'água. Você pega as nossas empresas da Serra, não falo só Bento, da Serra Gaúcha, que não estavam mais trabalhando também porque não tinham como levar a mercadoria. Então, muita gente deu férias, o pessoal ganhou folga e tal. Só que tudo isso aí acabou impactando, porque nenhuma dessas empresas acabou emitindo nota fiscal. Então a economia do estado ficou parada por esses dias. A gente teve praticamente todo o estado parado por alguns dias. E isso vai ter um reflexo agora imediato, mas também a longo prazo a gente vai sofrer com isso. Mas, falo mais uma vez, é questão da gente baixar a cabeça e trabalhar. Vai ser um período que a gente vai sofrer, mas a tendência é que a gente consiga reativar todo mundo também. Tô falando de trabalho também, eu gostei muito daquele vídeo que acho que foi um Rios que o senhor soltou, que foi referente a comprarem produtos do estado. E a gente viu por todos os mercados, tanto daqui quanto pessoas de fora. De onde é que surgiu essa ideia desse posicionamento de dizer, cara, eu tenho que acordar esse povo para ajudar a movimentar a economia? De onde é que surgiu isso? Isso aí, tava todo mundo já falando dos incentivos para dar recurso direto na mão das pessoas, tá, doações e tal. Só que a gente estava só naquele primeiro... Eu acredito muito nisso. Não adianta a gente só falar em doações e repasse financeiro, auxílio emergencial, se a gente não tiver emprego a longo prazo. Eu acho que quando a gente já teve a experiência da Covid. A gente já viu o quanto foi difícil. No primeiro momento, todo mundo era a favor do fica em casa, todo mundo queria preservar as vidas. Mas passou 2 semanas que estava tudo fechado, ninguém aguentava mais. Verdade. As pessoas começaram a sentir, bom, eu não vou ter Covid, mas eu não vou conseguir viver depois, porque eu não vou ter empresa. Não vou ter emprego depois. Então isso acabou criando um grande problema porque ninguém se deu conta disso. Acho que as grandes autoridades não deram não tiveram essa noção, né? Claro que teve pensamentos aí de cada lado também, mas a gente viveu esse problema porque faltou um consenso no Brasil. Esse consenso não aconteceu. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso aí, a verdade tem que ser dita, no mundo inteiro. Só que nesse momento, a gente já precisava, no momento que a gente conseguiu resgatar as pessoas, é falar na economia. Não ficar demorando, esperando passar, a tragédia. Não, tem que já pensar logo. E aí entrou um dia o Juarez Valduga dos vinhos, ele me disse assim, a gente tem que começar a pensar nos nossos vinhos, porque senão a gente não vai vender. E ele falou assim, não, e não é o meu vinho, é toda a cadeia produtiva, são todos os nossos vizinhos aqui também, a gente tem que pensar em alguma coisa, uma grande ação. E aí eu vou maturar, deixa eu matutar essa ideia agora, que a Manu tava junto também, né? Nós tava junto no carro, a Manu brigou comigo depois também. Mas aí o que a gente pensou? A gente tem que pensar em todo o estado. E aí que entrou, vamos tentar fazer com que os mercados vendam os nossos produtos. Se os mercados toparem essa ideia, e foi muito simples a ideia, né? Muito. Só que deu certo a ideia, foi muito bacana porque deu certo. A gente chegava nos mercados e tava todas as bandeirinhas lá, tudo que é prateleira, e realmente a gente comprou produtos às vezes que nem gostava, né? Que nem era de uma marca favorita da gente, pra também dar uma impulsionada, né? Isso foi muito legal, né? Tu vendo, como um simples atos, entre aspas, né? Pode mudar muita coisa. E redes internacionais fazendo isso, tu vê em tudo que é estado o pessoal estava fazendo. Aí entrou o Antônio Longo, também tem que falar do Antônio Longo, do presidente da Agas, né? Aqui de Bento ele é da Rede Apollo. E aí ele tinha um encontro nacional brasileiro do supermercadista. E aí lá nesse encontro colocaram um vídeo dessa mensagem pedindo para colocar um produto, mostrar a bandeirinha e tal. E aí falaram que tem que ser bandeirinha, não gôndola e tal. Aí melhoraram ainda a ideia e aconteceu isso aí, né?
Que massa. Foi muito legal. E hoje ainda continua nos mercados essas bandeirinhas lá. Muito legal. Isso aí eu recebo foto todos os dias. Tudo, teve vários influencers de São Paulo, eu vi, tipo, Minas Gerais, também tinha uma galera influencer passando vídeo, galera, ajuda no Rio Grande do Sul, é simplesmente comprando uma coisa que você já tá ajudando, já movimentando a economia. Tomara que tenha funcionado bem. Acho que sim, tu imaginou que isso ia repercutir tanto, assim, um posicionamento, essa direção pra galera? Não. No momento nem tem como, né? Era vamos tentar convencer o pessoal a vender os produtos. Amém, que assim seja. Pessoal, estamos chegando aqui no limite. Eu gostaria, se o senhor tem alguma mensagem para passar, tem algum projeto que está acontecendo, que está em vigor ou que vai acontecer, que tu gostaria de passar para nossa audiência? Acho que a mensagem, Fernando, é primeiro agradecer o tempo aqui também, a paciência também, né? Eu gosto, eu tô aprendendo aqui. Muito legal. Empatamos aí, né? Que legal. Mas assim, agradecer a toda a população. Acho que isso que eu acho que é o mais importante agora. Agradecer quem se dedicou desde o primeiro dia, quem conseguiu ajudar nos resgates, quem ajudou, os agricultores que tiveram paciência também, com toda essa dificuldade que viveram. Mas as forças de segurança, instituições, agradecer quem veio de fora, muita gente veio de fora ajudar. Muita gente doou recurso financeiro, roupa, comida. A nossa população de Bento, que foi assim, sensacional. Eu tenho que agradecer o resto da vida. E essa honra, né? Eu acho que apesar de toda a dificuldade, a gente tem que sempre entender que nesses momentos difíceis, eu acho que a gente precisa entender que é um momento único na vida e a gente tem que se dedicar o máximo possível. Isso que a gente tem que fazer. E não ficar olhando para o lado, escutar as pessoas, entender as melhores ideias e todo mundo junto. Tentar entender que isso aqui é um momento único que o Estado está vivendo, que vai ser lembrado para as próximas gerações. Com certeza. Daqui a 50 anos, tomara que seja essa aqui a última, mas a gente fica torcendo, que não seja algo pior, mas a gente vai lembrar desse momento. Eu falo muito isso, a gente fala, né? A gente sempre fala, mano, a gente sempre fica falando. A gente vai lembrar daqui 20, 30 anos do que a gente viveu agora. Dessa tragédia, a gente vai ver, a gente vai lembrar das histórias, a gente vai lembrar do que aconteceu. E esse momento difícil, a gente tem que entender que foi difícil, entender que é um momento de luto, mas também a gente tem que entender que tem que ter um legado agora. E qual que é o legado que a gente vai entregar para a nossa população e para as próximas gerações? A gente tem que sair melhor desse momento. E eu acho que isso, como povo, faltava muito para o Rio Grande do Sul isso. Eu acredito muito nisso. A gente estava num bairrismo sem sentido algum. O Rio Grande do Sul acho que está no nosso DNA do Rio Grande, da gente, né, aquela coisa bairrista nossa, mas que a gente depende do Brasil. A gente depende dos outros estados, a gente depende da própria população. A gente não pode ficar acreditando que o Estado, eu digo Estado, a instituição, o Estado, o município, o governo federal, vai resolver os nossos problemas. A gente tem que entender que está todo mundo junto. E se a população entende isso, se o nosso cidadão entender isso, a gente vai sair muito mais forte do que quando a gente entrou no dia 1º de maio. E com isso, certeza. Eu acho que a gente vai ter um aprendizado pro resto da vida aqui, viu, Fernando? Acho que sim. Já aprendemos muita coisa. Galera, salva de palma então aí pro nosso prefeito Diogo Siqueira. Senhor prefeito, muito obrigado pela honra. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo para estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida e abençoe seus projetos. Amém. E pessoal, para quem chegou até aqui então, curte esse vídeo, compartilha. Até o próximo episódio. Tamo junto e é nóis. Tchau. Aí.